Neste vídeo eu vou-vos explicar mais alguns conceitos introdutórios que são muito importantes ter em conta para vocês perceberem onde é que se estão a meter. Porquê? Muitas das vezes os programadores iniciantes que querem aprender rapidamente programação, querem saber como é que ligam uma aplicação de PHP a um banco de dados, ponto final. Não estão minimamente interessados em perceber o que é que se passa por trás e, eventualmente, no caso de acontecer um erro, vão ficar completamente presos àquela circunstância sem saber como a resolver. Porquê? Por uma razão simples. Eles não fazem a mínima ideia do que é, afinal de contas, um servidor de MySQL. Não fazem a mínima ideia de como é que isto funciona. Muitas das vezes, alguns até eventualmente acham que, a partir do momento em que têm o PHP MyAdmin instalado, é que podem ligar o PHP da sua aplicação a uma base de dados. Ora, vamos aqui desmistificar alguns destes conceitos para que vocês entendam. E eu aproveito para fazer este parênteses, porque por vezes vejo alguns comentários em alguns vídeos ou algumas mensagens que me enviam a dizer eu tenho estado a assistir aos seus vídeos, e você demora muito tempo a explicar conceitos muito básicos. Pois, o maior problema de muitos programadores é não perceberem o básico. Acharem que é muito mais rápido chegar aos conceitos mais avançados e depois o que é que acaba por acontecer? Bom, sabem ler, mas não sabem escrever. É isso que basicamente acontece em muitas circunstâncias. Então, embora não seja necessário vocês terem um conhecimento extraordinariamente aprofundado sobre como é que funciona um servidor de MySQL, etc. Não é isso que está em causa. É conveniente e fundamental que vocês percebam o mínimo. É a mesma coisa quando nós compramos um automóvel, nós não temos que perceber de mecânica, mas se calhar convém perceber como é que mudamos um pneumático no nosso automóvel, ok? E se ele aquecer muito, o que é que nós devemos fazer? Como é que se muda a água? Como é que se faz uma mudança de óleo no nosso automóvel? Portanto, é muito importante estes detalhes. E estes vídeos servem exatamente para isso, para quando nós agora, mais à frente, irmos entrar naquela área com os programadores que querem as coisas mais rápido, ok? Os programadores com mais fome de aprendizagem, normalmente ultrapasso, para eles depois quando chegarem a essa fase dizem, ok, agora já estou a perceber porque é que isto funciona desta forma. E se acontecer um erro, porque é que o erro está a acontecer? Se calhar é porque o meu utilizador da base de dados não está correta, o conjunto de permissões que eu dei não está correto, etc. Ok? Então, vamos aqui por partes. Eu quero antes de mais dizer a todos aqueles que estão neste curso a aprender ou a ter o primeiro contacto com um servidor de MySQL, que o servidor de MySQL funciona de forma completamente à parte do nosso servidor de PHP, ok? Podem inclusivamente, infraestruturalmente, estarem em máquinas distintas. Muitas das vezes eles funcionam na mesma máquina. São dois serviços a funcionar na mesma máquina. Mas eu posso ter cenários em que eu tenho, por exemplo, um servidor só para executar o PHP e uma outra máquina, um outro servidor, só para guardar as bases de dados. Eu posso ter, inclusive, esquemas estruturais ou infraestruturais muito mais complexos, em que, por questões de segurança e de redundância de dados, cópias de segurança, etc., eu posso ter um servidor que tem a minha aplicação de PHP e 2 ou 3 ou 4 servidores que têm a mesma base de dados de MySQL, que no caso de um dos servidores ter problemas, automaticamente a minha aplicação vai buscar informação a outro servidor. Isto é para vocês terem uma visão um bocadinho mais técnica no que diz respeito às questões de infraestrutura que acontecem sistematicamente nas empresas que utilizam este tipo de tecnologias, ok? Portanto, não é apenas ter um servidor de MySQL, ter um servidor de PHP ou qualquer coisa que consiga transformar os scripts de PHP em HTML, CSS, JavaScript, etc. e processar a nossa aplicação e é tudo uma maravilha, funciona tudo 5 estrelas. O que é que acontece depois? Temos um problema em que um servidor desligou e temos depois o nosso cliente a perguntar porque é que o site dele não está a funcionar, ok? Então, vamos voltar aqui à questão do PHP MyAdmin. Eu mostrei-vos como instalar o PHP MyAdmin no vídeo anterior desta série, ok? E mostrei-vos que há aqui um conjunto de botões sobre os quais eu não falei, estes ícones aqui, eu vou sair para vocês verem o quadro inicial. Eu coloquei aqui root. Root significa raiz, ok? E sem palavra passe. Bom, porquê que isto existe?
Porque o nosso servidor de MySQL tem sempre um acesso com credenciais do utilizador. É como se nós estivéssemos a utilizar uma aplicação web feita com utilizador e password, ok? Então, o nosso servidor de MySQL tem essa realidade já construída dentro de si próprio. O que acontece é que, quando nós instalamos um servidor de MySQL, para, entre aspas, facilitar a nossa vida, o que ele nos dá é um utilizador raiz, chamado root, que não tem palavra passe. Ora, vocês dizem, ok, fantástico, é só colocar aqui root e executar e entrar. Imaginem agora, no entanto, que vocês têm o vosso servidor de MySQL num servidor web, a funcionar completamente lá com as vossas bases de dados, e o vosso utilizador chama-se root e não tem password. O que é que vai acontecer se o vosso servidor for atacado? A primeira experiência que o hacker vai fazer é verificar se consegue entrar no vosso servidor de MySQL utilizando o root e não utilizando password nenhuma. Então, vai ser necessário a determinada altura que nós tenhamos que começar a perceber que é preciso criar um utilizador ou adicionar, por exemplo, uma password, uma palavra passe, ao nosso utilizador root. Não existe nenhum problema em existir um utilizador root. O problema aqui está é que ele não tem password para acesso, ok? Eu depois vou-vos mostrar como é que vocês fazem essa modificação, quer aqui no PHPMyAdmin ou então depois no ADSQL. Bom, mas voltando aqui ao PHPMyAdmin. Outra mistificação criada é a seguinte. Há muita gente que acha que, ok, eu para poder utilizar o PHP e ligar-me a uma base de dados, eu tenho que primeiro instalar o PHPMyAdmin e depois será eventualmente dentro do PHPMyAdmin que eu vou fazer uma configuração para a minha aplicação se ligar lá. Ora, não sendo completamente errado, este conceito de facto não segue avante. Porquê? Eu não tenho necessidade de ter o PHPMyAdmin instalado no meu servidor web para poder ter um servidor de MySQL a funcionar. Eu tenho o PHPMyAdmin apenas para poder entrar dentro do meu servidor e criar base de dados, eliminar base de dados, adicionar utilizadores à base de dados, etc. Agora, há uma pequena parte que é de facto verdade, que é o seguinte: nós temos que ter uma aplicação ou um ambiente que nos permita fazer a gestão dos utilizadores que têm permissões para aceder ao nosso servidor. E se bem que numa situação extrema nós possamos fazer isso através da linha de comandos, e acreditem que muitos gestores de infraestruturas de bases de dados fazem-no através de linhas de comandos sem utilizar nenhuma aplicação com este interface, como é o caso do PHPMyAdmin, e isso é possível. Nós podemos, através da linha de comandos, entrar dentro do servidor e executar todo tipo de operações, ok? Tudo através de comandos de Linux, ou comandos, neste caso, instruções escritas na shell, que depois são, a partir do momento em que nós entramos dentro do servidor de MySQL, passamos a comunicar com a sua própria linguagem, neste caso tradicionalmente é o SQL. O que vai acontecer aqui é o seguinte: normalmente vocês vão usar uma ferramenta deste tipo para entrar dentro do vosso servidor, ok? E aqui é que vocês vão fazer a gestão de todas as informações. Reparem que há aqui muitas tabs com informação que vocês desconhecem por completo, ok? Que vocês nunca viram, nunca ouviram falar. E nós iremos, de forma gradual, explorando algumas destas funcionalidades quando começarmos paralelamente a conectar a nossa aplicação de PHP ao nosso servidor de MySQL. E aí vocês vão começar a perceber que, ok, eu para ligar o meu PHP ao meu servidor MySQL, eu vou precisar de lhe dizer que há um utilizador específico para se ligar àquela base de dados, e só aquele utilizador se consegue ligar àquela base de dados, e só com aquela credencial do utilizador, username e password, eu vou ter acesso a uma base de dados e não às outras todas, ok? Então é importante que nós tenhamos este conjunto de informações muito presente. Eu peço mais uma vez desculpa por estes vídeos serem um bocadinho mais teóricos e não tão práticos, mas é fundamental que vocês aprofundem de uma forma mais ou menos mediana estes conceitos, para depois não caírem no ridículo de acharem que são extraordinários programadores porque aprenderam em 2 ou 3 vídeos a construir uma aplicação de PHP que se liga a um banco de dados MySQL e, no final de contas, se acontecer algum problema, vocês não sabem como resolvê-lo porque não perceberam o que é um servidor de MySQL, o que é um utilizador, o que são privilégios de utilizador, etc. Portanto, muita atenção a estes pormenores.